É com ele, José Carlos Panazzolo, ele que é dentista, jornalista profissional, é o cofundador do jornal lá da Associação Odontológica de Ribeirão, ele é titular da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, membro vitalício da Sociedade Mineira dos Poetas Vivos e Afins, membro titular da Academia Brasileira de Trovas, é o nosso amigo Panazzolo. Bom dia. Bom dia, André. Panazzolo, muito obrigado pelo aceite aqui a nossa entrevista, esse bate-papo, e a gente quer saber mais sobre você. Você é uma das figuraças aqui do mundo cultural de Ribeirão Preto, também lá da Acresce, Associação dos Cidadãos Ribeirão Pretanos e Eméritos. Eu sou vice-presidente da Acresce. E é legal, Panazzolo, que você é aquela pessoa que gosta de cuidar das pessoas. Lá na Acresce, quando eu estava na Câmara, enquanto vereador, e mesmo quando eu participava dos eventos, você sempre chegava e com o botão da Acresce para colocar ali e para explicar para quem estava ganhando o título de cidadão qual que era a missão da Acresce. E fala agora para os nossos ouvintes, qual que é a missão da Acresce? A Acresce, ela é uma entidade que, logicamente, ela representa os cidadãos ribeirão-pretanos e cidadãos eméritos. E ela, a função dela, na medida do possível, também é fazer doações, tal, quando realmente a gente, né, pode fazer. E a visão dela também é levar para os vereadores certos problemas que na cidade possam ter acontecido. A gente costuma dizer que a gente ajuda também os vereadores, o poder público, naturalmente, para algum problema que possa estar acontecendo na cidade. E, Panazzolo, você nasceu aonde? Meu bisavô veio de Treviso para Ribeirão Preto. Aqui nasceu meu avô, meu pai, eu, meu filho e meu neto. E como foi para você quando falaram assim que você ia receber um título de cidadão emérito de Ribeirão? Como você se sentiu? Fiquei muito lisonjeado, muito alegre, né? Logicamente, a gente, pelo fato de ter nascido aqui, né, e levar essa cidade em consideração, certo? Não só eu, como meu pai, meu avô, que já temos história, inclusive, né? Meu avô foi o meu primeiro cachoeiro aqui da cidade, meu pai também continuou essa senda, e eu saí e fui ser cirurgião dentista. Você, cirurgião dentista, professor e jornalista. Qual das três profissões chegou primeiro e qual delas você gosta mais? Bom, logicamente, eu professei durante 43 anos a odontologia e como professor sou formado em estudos sociais, mas nunca tive oportunidade de exercer. E jornalismo eu fui um dos cofundadores do Jornal da ORP, da Associação Odontológica de Ribeirão Preto. Você acabou testemunhando uma grande mudança na odontologia, da sua formatura, nesses mais de 40 anos atuando, até hoje, mudou muito, né? Logicamente, não só a odontologia, a ciência médica em geral, ela evoluiu muito, né? Antigamente a gente precisava radiografar, depois ficar, vamos dizer assim, revelando o filme. Hoje já não precisa mais disso. Hoje a gente não precisa nem quase fazer moldagem, que é uma moldagem pela IA. Então a gente evoluiu muito na odontologia, como eu estou falando, como toda a ciência médica, né? Você atendia só em consultório? Você foi médico, foi dentista na rede pública também? Como foi essa tua trajetória? Na rede pública eu fui nomeado para trabalhar em Altinópolis, mas não fui. Eu só fiquei no consultório e também um tempo eu fiquei na Guarda Civil de São Paulo, alguns meses. Meu tio era médico lá da Guarda Civil e eu fui para lá também trabalhar mais alguns meses só. Eu me dediquei mais ao meu consultório durante 43 anos, como eu disse atrás. E como que surge na sua vida a escrita? Aquele dentista que tem que estudar bastante, né? Professor tem que estudar bastante, profissões que você abraça que exigem muita dedicação. Mas quando você para e começa a escrever e a perceber que as pessoas gostavam daquilo que você escreve? Isso eu faço desde o tempo de fazer a poesia, desde o tempo de juventude, né? Poesia, escrevo, inclusive no jornal também
do Centro Acadêmico, eu escrevia para o Jornal do Centro Acadêmico, na qual eu fui diretor também, eu escrevia lá depois, e a gente pega gosto pela literatura, né? E antigamente era muito mais difícil, porque era só máquina de escrever, né? Hoje você tem o computador, é muito mais fácil você digitalizar. Antigamente você errava, era difícil corrigir, hoje não, hoje você erra, volta, corrige, muito mais fácil, muito mais prático. E hoje, inclusive, já tem até você falando, vai escrevendo para você, certo? Não precisa nem tem o trabalho mais das mãos, né? Nem digitar. Mas, Panazzolo, a sua escrita ela tem algumas características. Uma delas é a inteligência, você faz uns trocadilhos, você tem umas sacadas, uns ganchos, que a pessoa precisa ficar atenta. E tem o segundo, talvez a maior característica, é o bom humor. Sempre você tem textos que são inteligentes e engraçados. Isso é desde menino, como você fala? Ou a vida foi te possibilitando isso? Não, eu sempre eu acho que eu sempre vivi a vida, sempre olhei a vida por lado mais engraçado, mais humorístico, né? Porque eu acho que inclusive a gente tem aquele provérbio que diz que rir faz bem à saúde. Eu sempre professei isso, e meus livros, meus ensaios sempre foram, minha dramaturgia, que eu também faço teatro, sempre foi versada nessa parte de humorismo, né? Que eu acho que isso faz muito bem. A gente esquece um pouco a vida pesada que a gente tem fazendo humorismo, a gente, vamos dizer assim, você fica mais leve, né? Você rindo. É isso aí. E agora, você durante a sua vida acumulou, além de ser um cidadão emérito de Ribeirão, você ganhou muitos troféus, medalhas, certificados, reconhecimentos, mas um dos que eu vejo de destaque aqui, você está no livro dos recordes em dose dupla? Como que é isso? O livro dos recordes é o seguinte, eu fui o primeiro escritor brasileiro a fazer aldraves e dravipés humorísticas. E depois também ganhei mais 2 recordes nacionais de peças teatrais em aldrávias. Que a aldrávia, quem não sabe, é uma composição poética onde você, com 6 palavras, você consegue formar uma frase inteligente, uma frase. Então, eu fiz peças teatrais onde os personagens só falam 6 palavras e durante toda a peça, certo? O diferencial das minhas peças são essas. Eu já cheguei a escrever, eu lembro, quero mandar um abraço para Heloísa Martins, que foi uma das incentivadoras aqui em Ribeirão desse estilo de escrita, e numa sociedade em que as pessoas às vezes falavam muito, nós somos a geração que falava muito e escrevia muito, e esse estilo minimalista parece simples, mas não é tão simples assim. Não, porque em 6 palavras você tem que expressar uma ideia, né? E essa peça de teatro, por exemplo, quanto tempo você demorou para escrever uma peça toda usando as aldrávias ou aldravias, como alguns dizem? Eu não tenho, não vou dizer tempo assim exato, alguns meses, né? A gente demora sempre, certo? Então eu já fiz 5 peças teatrais em aldravias. E alguma delas já conseguiu encenar? Já alguém não, por enquanto ainda, infelizmente, por enquanto não, só escrevi. Então, certo? Se tiver algum interessado, o pessoal do teatro aí... Fica à vontade, que é muito interessante, porque é como eu falei, o diferencial dela é que com 6 palavras você tem que expressar um sentido, certo? Aqui em Ribeirão nós temos alguns grupos de teatro, fica a dica para eles aí, quem sabe transformar esse espetáculo que já está feito com muito carinho e numa peça, numa apresentação onde todos possamos contemplar. E o outro que você trouxe aqui para a gente, o lado engraçado da morte. É o seguinte, como eu estava falando para você, eu sempre gostei muito da parte humorística da vida. E quando teve a pandemia nos anos 20, eu fiquei assim muito chateado, logicamente como todo mundo, naquela coisa, o pessoal morrendo, e eu tive uma ideia de escrever o lado engraçado da morte, certo? Você fala, mas poxa, a morte não tem nada de engraçado. Mas inclusive eu pensei assim, passagens que da pessoa, ou uma coisa engraçada que a pessoa fez, ou alguma
passagem da vida dela engraçada, e eu fiz isso e consegui fazer um livro, O Lado Engraçado da Morte, que inclusive a morte, ela tem mais de 100 sinônimos diferentes, certo? Então vamos compartilhar uma parte disso, porque você fala realmente a morte nos impacta, a morte nos traz luto, nos traz dor, mas até muitas vezes você está num velório, por exemplo, alguém começa a lembrar passagens interessantes daquela pessoa que partiu, ou mesmo envolvendo toda aquela situação. Então hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nova Ribeirão o José Carlos Panazzolo, ele que é odontólogo, cirurgião dentista, mas também é escritor, é acadêmico da Academia de Letras e Artes de Ribeirão, e vai compartilhar agora conosco um dos textos da sua obra aí, O Lado Engraçado da Morte. Então, inclusive, é como eu estava falando, a gente tem vários sinônimos de morte, né? Que eu vou falar alguns: morrer, falecer, expirar, ir para o inferno, vestir o paletó de madeira, virar estrelinha, desencarnar, falar pessoalmente com Deus, morar no além, dar com o rabo na cerca, esticar as canelas, ir para as cucuias, empacotar, bater as botas, ir para a cidade dos pés juntos, escafeder-se da vida, virar presunto, ir para o cafundó do Judas, ir para o céu, comer capim pela raiz, ir para o beleléu, abotoar o paletó, pendurar as chuteiras, bater a cachuleta, bafuntar, empinar o vulcabras, dar o último suspiro, enfim, tem várias, como eu falei, tem mais de 50 sinônimos de morrer, certo? E isso depende muito da educação da pessoa, da onde ela mora. Por exemplo, virar estrelinha é uma onda que ficou para criança e que muita gente acabou adotando, né? Exatamente. Inclusive, inspirado nesse livro, que é O Lado Engraçado da Morte, eu fiz uma pentalogia. Pentalogia é um conjunto de cinco livros que você faz sobre o mesmo assunto, certo? Então eu fiz uma pentalogia. E a pentalogia minha é o seguinte: bom, é o lado engraçado da morte. Então eu fiz o lado engraçado do nascimento, que é o outro lado. Depois eu fiz o lado engraçado da vida, que é entre a morte e a vida. E depois eu fiz o lado engraçado da pós-morte, certo? E o último eu fiz o lado engraçado do pré-nascimento. Então eu fiz 5 livros só nesse âmbito de lado engraçado, certo? Então todas as etapas da vida são engraçadas. A gente tem motivo para ver alegria em tudo, Panazzolo? Exatamente, como eu falei, a gente, logicamente, você pode ver uma coisa para o lado triste e para o lado alegre, né? Você, por exemplo, o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. O copo está meio vazio é lado triste, o copo está meio cheio é lado alegre, é o lado otimista da vida, né? Ótimo, otimista, certo? Ô Panazzolo, e isso então você leva não só na literatura, mas em todos os momentos da sua vida, nos relacionamentos com as pessoas, na vida profissional, alegria e otimismo sempre? Exato, como eu falei, eu gosto do lado alegre da vida, né? Porque, como eu falei, a gente está cheio de notícias ruins, notícias tristes, então eu acho que o lado alegre, ele vamos dizer assim, você toma um banho de lado alegre, você fica mais feliz. Um abraço para minha amiga Helena Agostinho, que está nos acompanhando agora, sua parceira lá no grupo de médicos, escritores e amigos, né? A Helena é a presidente da UBT aqui em Ribeirão Preto, União Brasileira de Trovas aqui em Ribeirão Preto, né? E você também é um grande trovador. Como que a trova surge na sua trajetória? Como eu falei, eu tenho mais de 30 prêmios em trovas, certo? E troféus e tal. E eu sempre gostei de trovas. Eu tive uma grande professora que é a nossa querida amiga Nelly ou a Rita? Rita Mourão? Rita Mourão, que ela em termos de trova em Ribeirão Preto é a rainha, né? A Helena está falando aqui que você, além de ótimo altravista, também é um dos especialistas em trova. Eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo agora. Vamos selecionar aí, Panazzolo. Vamos ler umas trovas aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Inclusive, eu fiz algumas trovas aqui em 2014, uma trova de Ribeirão Preto, que pediam, não sei qual que era o termo, mas ela falava em termos de futebol da Copa do Mundo, né? Eu, aproveitando que agora é a Copa, eu vou ler algumas desse naipe.
Então a primeira é: bruto na zaga jogava, odiava a alcunha ou feio. O atacante assim zoava, chutou bola e ele, Copa anfitrião. Derrotas é o amuleto, isola, faz do Brasil o campeão. Outra: Brasil de bola vai, com Deus do ex-campeão, pois além de ser bom pai, nosso é fiel cidadão. Que Enfim, legal, muito bem, homenagem à Copa do Brasil, aqui o Tatu Bola, grande personagem. Exato, de Panazolo, 2014. você faz escritas aí, ó, nas Aldrávias, tem que ter regra, só 6 palavras para mandar uma mensagem. Na Trova também, muita regra. Tem gente que, eu sou um dos que sofre para fazer trova, eu fico ali sofrendo. Para você, é natural? Você se preparou para isso ou a trova flui naturalmente assim? É como eu falei, né? Eu tive uma excelente professora que foi a Rita Mourão, né? Eu não posso negar isso. E ela me orientou muita coisa da trova e é muito difícil, que nem você falou, você tem que obedecer a as 7 palavras na trova, né? Não pode ser nem mais nem menos, e ter imaginação para criar, né? E fazer, ser fluente na língua também, logicamente, né? Para escolher bem as palavras. Você escreve também quadrantes e trovas e trulhas, me fala sobre isso, quadrantes. Isso daí é um livro que eu fiz, quadrantes e trovas. Quadrantes é uma quadra, né? Certo? Seria um verso, né? Certo? Batatinha quando nasce paramos pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. Isso é uma quadrante, certo? Esse livro eu fiz para livro maçônico. Ah, você também é bom, também você está em todas. Eu sou grau 33 da maçonaria. Que também exige uma devoção, uma dedicação, estudo, no conhecimento, né? Já foi venerável? Já. Panazolo, e você também escreve ali ABC Dentes Novos. Esse está na sua área? Ou... Não, é o seguinte, esse daí é o meu livro de odontologia que eu fiz, que é uma trilogia, que é ABC Dente, certo? E eu fiz uma trilogia contando os casos, o que aconteceu ou não dentro da área da odontologia, certo? Então, que casos que aconteceram, certo? Dentro da odontologia. E você certamente, 45 anos e mais aí de consultório, muita coisa engraçada. Compartilha conosco, vamos lembrar um desses casos assim, de bate-pronto, que você fala assim, poxa, esse marcou, eu lembro até hoje. Eu sempre fazia muita, eu gostava de fazer odontopediatria, que era fazer dente de criança, né? Só que eu sempre fui muito paciencioso, porque eu acho o seguinte, eu sempre explico, sempre faço uma comparação. Eu ponho você dentro de um avião, da Esquadrilha da Fumaça. Você fala, nunca mais vou andar de avião, você nunca andou, né? Então você nunca mais vai andar. Agora põe você num Boeing 747, na primeira classe, você é bem servido, você falou, esse serviço é uma delícia. E tem a mesma coisa, você nunca teve experiência. Põe você no consultório, vou dizer, eu massacro você fala, nunca mais vou voltar ao dentista. Agora, se eu chego para você e proporciono uma boa-vinda, você vai vai gostar do dentista. Então, eu sempre tive muita paciência de, quando a criança chegar pela primeira vez no consultório, eu tratá-la muito bem e tal, deixá-la mexer, manusear as coisas, tal, para se familiarizar e não ficar com aquele medo que é normal da pessoa no dentista, certo? Então, eu sempre fui muito devoto a isso. Então, tem um caso que eu conto sempre, que aí tinha que anestesiar uma criança e a mãe entrava com ele no consultório e ficava encostada à parede perto da criança. E eu logicamente, antes de anestesiar, eu passava aquela anestesia tópica para a criança não sentir a picada da agulha, apesar que as agulhas hoje também são MISI, são quase que você não sente ela, né? Mas e nesse dia, que eu fui a criança toda tranquila, toda dada, né, bem tranquila, e eu comecei a anestesiar. A hora que eu olho para a mãe já estava branqueando e desfalecendo e arriando as pernas no consultório. Eu pedi para a criança sair da cadeira e pus a mãe sentada no lugar. Quer dizer, a mãe ficou mais apavorada que a criança. Do que a própria criança. Você entendeu? Então, esse é um dos casos que eu conto sempre por causa disso. Eu sempre tive muita paciência. E você sabe que, vamos supor, no consultório, você está
produzindo, você está ganhando. E se você não está produzindo, você não está ganhando. Mas mesmo assim, mesmo eu sem ganhar, eu sempre procurei agir na melhor maneira possível para a criança não ficar com medo do dentista. Aliás, a gente lembra do consultório tradicional, os aparelhos parece que eram maiores, o som do motor era mais intenso, como você fala, o calibre da agulha, o tamanho da agulha era maior. Agora tá leve, tem lugar que até tem um gásinho ali para a gente relaxar, né? Melhorou bastante. Exatamente, hoje tem muita facilidade, como eu falei, hoje é muito tranquilo, né? Mas é como eu falei, eu sempre procurei dar o melhor para a criança, para ela não ficar com medo, para não afastar do dentista, porque ela precisa, né? Certo? Se ela fica com medo, ela se afasta. Ô Panazzolo, você também falou de experiências que devem ser repetidas. Você é um homem que viaja, hein? Estamos lá nas nossas reuniões dos médicos, escritores e amigos. E pessoal, cadê o Panazzolo? Tá viajando. Todo ano, você acha que viajar é preciso? Eu acho que viajar, você vai conhecer onde você vive, né? Por exemplo, esse mundo que a gente vive, onde que a gente viajando, você vai conhecendo várias culturas, vários costumes. Eu gosto, inclusive, de viajar e procurar sempre ficar perto do povo. Eu gosto de andar de metrô, eu gosto de andar junto, onde tem uma feira livre, eu vou na feira livre para ver porque, logicamente, sempre tem diferença. E a gente, no exterior, você vai ver diferença de muitas coisas diferentes, né? Você não vai fazer aquela viagem porque tem muitas empresas que levam as pessoas para viajar, mas só vai em shopping shopping, lugar, e às vezes onde o monumento precisa ser conhecido, só faz um passant, porque vai para shopping ou vai para restaurante. Eu acho não é certo isso. Eu acho quando você vai viajar, você vai lá para conhecer, logicamente a cultura, conhecer as pessoas. Então você andar na feira, andar no mercado público é uma coisa muito interessante, que você vai conhecer realmente o estilo de vida da pessoa, certo? Que difere do Brasil. E nessa imersão que você faz nesses países que você passa, é claro, culturas diferentes, hábitos diferentes, mas qual país ou qual cidade você poderia falar assim, André, estive lá e fiquei admirado, gostei, ou seja por uma construção, seja pelo comportamento da população, seja qual você fala assim, esse vale a pena. Se a gente montasse a Panazzolo Tour, qual o local que você faria assim, conheça antes de morrer? Bom, eu acho o seguinte, eu não sei se é porque eu sou muito saudosista, eu gosto muito da não violência, né? Que a gente aqui, como eu já te disse, a gente aqui antigamente você podia andar meia-noite, 1 hora, 2 horas, 4 horas da manhã pela rua, tranquilo, essa palavra violência não existia, né? Mas, fazendo uma comparação, você esteve lá em Amsterdã, você sabe que lá a droga é liberada, certo? Só que é o seguinte, lá tem lugar e hora, lá é tudo. Então, como que funciona? É o seguinte, você passa num barzinho, assim, num bar, ele tem umas janelas grandes olhando para a rua, e você pode ver a pessoa lá dentro se drogando. E a mãe passa com o filho na porta e fala, filho, se você se drogar, você vai ficar igual aquele cara, tudo retorcido. Quer dizer, então até pedagógico isso para a criança. E outra coisa, lá as policiais, as moças bonitas tal, andam com metralhadora na mão. Se você fez alguma palhaçada, primeiro elas pegam fogo para depois conversar. Não é que nem aqui, ai, coitadinho do bandido, ele só matou 5 lá, não, lá a lei funciona e funciona mesmo, você entendeu? Então lá você tem regras, e as regras são obedecidas porque você sabe que se você não obedecer, você vai pagar. Não é que nem aqui que tudo pode, tudo é permitido, certo? E o bandido aqui, ele tem mais oportunidade que uma pessoa de bem. Olha aí, Panazzolo falando sobre Amsterdã, e olha, falamos que você é um grande trovador, Neri Ceniro de Mello, uma excelente trovadora. Parabéns, Panazzolo, admiro o seu trabalho e gosto muito de seu vetor humorístico. Ótima entrevista, André. Obrigado, Nelly, grande abraço para a Nelly. Obrigado, Nelly, abração para você. Ô, meu amigo, você também escreve conto? Você escreve tudo? Tem conto publicado também? Conto, tem. Me fala sobre conto, o estilo também diferente.
totalmente diferente, ou os seus contos também têm essa veia humorística? Como eu falei, o conto qualquer conto, que nem, por exemplo, esses livros aqui, O Lado Engraçado da Morte, são contos, né? São crônicas, contos, né? Entendeu? Eu não vejo muita diferença, eu ando bem sem circula regra, em todos os estilos, assim. Sem regra. Olha, você tem muitos amigos? Acumulou ao longo da vida muitos amigos assim? Tenho, graças a Deus, sempre tive amigos da infância, amigos da juventude, né? Amigos da faculdade, que a gente se reúne bastante, né? O pessoal da minha faculdade, nós já fizemos acho que umas 15 festas da nossa turma, certo? A última foi agora 50 anos de formado. E tem uma pessoa que gosta muito de você, uma amiga sua, Dumara. Bom dia, Dumara. Como vai você, minha amiga? Do Nelson. Bom dia, André. Bom dia, Panazzolo. Oi, meu amor, tudo bem, querida? Nosso companheiro das noites de literatura do grupo de médicos, escritores e amigos. Sempre com um excelente trabalho inédito. Quero deixar aqui minha admiração e um grande abraço. Legal, Dumara, obrigado. E aí, Dumara, pessoa fantástica, né? Gente muito boa, gosto muito dela. Mulher do Nelson, gente boa, muito boa. Nas suas várias atividades sociais, você participa lá, eu sou seu parceiro no grupo de médicos e escritores. Como que é para você, Panazzolo? Existe aquela expectativa, puxa vida, está chegando a primeira quarta-feira do mês, vou encontrar aquele grupo seleto que compartilha conhecimentos, experiências, texto. Como que é para você participar lá? Como eu falei, muito bom. A gente, inclusive, já se reúne há muito tempo, nós já se reunimos em pizzaria, e agora nós estamos reunindo lá na sede da coisa. Da Fundação do Livro e Leitura, né? Então, mas é muito bom. A gente, toda quarta-feira, eu já faço parte deles aí, acho que mais de 20 anos. E aí sempre tem aquele momento da confraternização, o torresminho do Panazzolo imbatível, né? Isso é marca registrada. Panazzolo, é uma grande alegria receber você aqui no nosso programa, e a gente está falando lá do grupo de médicos e escritores. Eu hoje fiz um artigo no jornal Tribuna falando de 2 médicos que são também escritores, o Camilo Xavier e o Nelson Jacinto. Fiz uma homenagem para os 2 hoje. E o Nelson Jacinto, um parceiro nosso, parceiro da cultura, fez questão também de te mandar uma mensagem. Bom dia, doutor Nelson. Cadê o doutor Nelson? Alô, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Panazzolo. Está falando baixo. Tudo bem com vocês? Panazzolo, quero cumprimentá-lo por estar aí no programa da Rádio Ribeirão, do André Luiz, esse belo programa de informação e música. Quero cumprimentá-lo também pela sua participação na cultura de Ribeirão Preto e do nosso querido Brasil. Você é o homem do acróstico, é especialista nesse tipo de poema, além de escrever outros tipos de poesia. Não podemos nos esquecer de suas trovas e de seus contos de grande criatividade. Aproveito para mandar para você o meu carinhoso abraço. Obrigado, doutor Nelson. E aí, falando do Nelson Jacinto, quando que você conheceu o Nelson? Como eu falei, o Nelson, eu conheço ele desde quando a gente começou a se reunir na Médico Escritor, que acho que tem, se não me engano, tem 15 a 20 anos, eu não sei direito, mas faz bastante tempo, e a gente conseguiu ter um relacionamento muito bonito, certo? Estamos recebendo aqui no programa Tudo de Melhor ele, o nosso querido José Carlos Panazzolo, que dentista durante muito tempo, mas depois se destacando aí no mundo cultural. Você também está lá na Sociedade Mineira dos Poetas Vivos. Como que surgiu esse convite para participar dessa sociedade? Isso daí eu fui convidado há muito tempo, e é um local como a gente fazia tinha umas reuniões lá em Minas, em Cambuquira, aquela região lá. A gente tinha uma reunião que ia lá e era 3 dias de festas, era muito bom. E na Academia Brasileira de Trovas, como que foi? Na Academia Brasileira foi convidado pela afinada presidente
a Messode, e Messode, inclusive, era cantora, ela trabalhou no cassino da Urca, e o pai dela não deixou ela cantar, então, e quem foi no lugar dela foi uma cantora antiga, muito conhecida, certo? Mas ela me convidou e eu participo. Uma vez por ano a gente vai para lá para participar da academia. Panazzolo, eu quero te explorar mais um pouquinho, quero que você tenha mais texto aí, gostaria que você compartilhasse, seleciona um dos textos seus para compartilhar com os nossos amigos aqui, pode ser Aldrávia, pode ser também o que tiver na mão, vamos aqui, para que os nossos ouvintes tenham um maior contato, você que nos ouve do mundo inteiro, aqui é o programa Tudo de Melhor da Rádio Nova Ribeirão, e o José Carlos Panazzolo vai falar mais aqui alguns textos seus. Eu vou falar sobre Aldrávias aqui, Aldrávias cômicas, né, humorísticas. São todas com 6 palavras. Longo beijo apaixonado, tapa bem dado. Sítio bucólico, pássaros canoros. Trabalho, ignoro. Noite ardente, sexo, desenfreado, idoso, acabado, truco. Sino da aurada, pequenino, mas convergente. Letras pequenas, olhos cansados, oftalmologista à vista. Menina dos olhos, vê irmã, zarolho. Madrugada operante, caminhão trepidante, gari operante. Português sequestrando elevador, siga para Cuba. Derrama convulsivamente prantos, inundação à vista. Cara metade não deu as caras. Ensina à distância, próximo de desaprender. Medida acertada, disse metro para a trena. Meça as palavras, trena instigando o metro. Telefone de orelhão, mudo também surdo. Palavras ao vento, sílabas ao ventilador. Transações obscuras são realizadas por cegos. Mulher rendeira exaure por pouca renda. Círculo do medo, aliança de casamento. Enfim, são várias... Maravilha, muita coisa boa. Panazzolo, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria agora que você já é uma pessoa que já tem um reconhecimento da cidade, né? Já é cidadão emérito, a maior honra que um ribeirão pretano pode receber. Você já tem vários títulos, participa de várias academias, tem vários livros publicados, é muito querido pelas pessoas que te conhecem. Como que você gostaria de ser lembrado? Daqui a um tempo, daqui a uns 100 anos, alguém vai entrar na Alarp e vai te suceder na sua cadeira, vai ter que pesquisar sobre sua vida. Como que você gostaria de ser lembrado? O que você deixa aqui da tua passagem por essa vida? Eu gostaria de ser lembrado como sendo uma pessoa honesta, pessoa que nunca... ética, certo? Ético não só profissional, como também familiarmente dizendo, e sempre, lógico, ver família em primeiro lugar. E que mensagem você deixa hoje, Panazzolo, para os nossos ouvintes, de todo mundo, para a nossa cidade, para os nossos amigos, para esse grupo de pessoas que te conhecem mais de perto e para aqueles que a partir de hoje vão querer te conhecer mais, vão entrar na internet, pesquisar a tua vida, vão procurar suas obras? Que mensagem você deixa nessa manhã de sábado aqui no Tudo de Melhor? Seja sempre você mesmo. Nunca procure imitar ninguém. Você é capaz de sobreviver sozinho,
sem olhar para os outros. Muito obrigado, que alegria! Conversamos aqui com meu amigo José Carlos Panazzolo.